Boa noite, irmãos. É uma alegria estar participando dessa edição da conferência Old School. Muito obrigado, pastor Paulo, pelo convite tão honroso. E agradeço também as orações dos irmãos que têm me sustentado de uma responsabilidade tão grande. Me sustentado em todos os aspectos, inclusive no campo da saúde. Faz 8 dias que estou tossindo sem parar. Uma gripe que me pegou aí. Mas, pela graça de Deus, vamos dar sequência, ou vamos iniciar as palestras aqui na Old School, mesmo com alguma limitação aí na saúde. Queridos, como vocês sabem, o nosso tema da conferência é Autoridade e Suficiência das Escrituras. E o pastor Paulo e a equipe, integrada pelos irmãos que planejaram essa conferência, não poderiam ter sido mais felizes na escolha desse tema. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época de crise, uma terrível crise no campo da autoridade e da suficiência das Escrituras. E essa crise é decorrente de ataques que provêm, basicamente, de duas fontes. Esses ataques sempre existiram, mas o que tem nos surpreendido na atualidade são duas fontes específicas de ataque que têm se desenhado diante de nós, que têm se manifestado diante de nós e nos têm assustado, trazendo desafios muito grandes no que diz respeito ao campo da autoridade e suficiência das Escrituras. No cenário atual, nós temos visto ataques contra a suficiência e autoridade das Escrituras, vindos, em especial, daqueles que nós tendemos a chamar de liberais. Nós poderíamos usar outros nomes para definir esse grupo, mas vamos chamá-los de liberais. São pessoas que se definem como evangélicos, pastores que se definem como evangélicos, mas que têm uma visão estranha das Escrituras, uma visão reducionista. E essas pessoas têm dito o seguinte: a Bíblia não é a autoridade máxima para o cristão e é insuficiente, acreditem se quiserem. Pastores têm dito isso. E ela deve ser, então, sendo dotada de autoridade limitada e sendo insuficiente, ela deve ser reinterpretada. Mas reinterpretada de modo a se ajustar aos anelos e expectativas do homem moderno. Leia-se, de modo a não condenar os pecados da presente geração. É interessante observar isso. Essas pessoas que dizem que a Bíblia não é autoridade, e que não é suficiente, e que deve ser relida e reinterpretada, fazem isso para ajustá-la ao pensamento do homem moderno, de tal modo que ela não condene as tendências pecaminosas da modernidade. Esse é o único, ou parece ser o único, objetivo das pessoas que fazem esses discursos. E é interessante observar o que o apóstolo Paulo diz acerca disso, o modo como ele agia totalmente contrário a esse procedimento, quando nós observamos 2 Coríntios 4. Veja na sua Bíblia, observe com atenção, na sua Bíblia, 2 Coríntios 4. Abra a sua Bíblia, faça suas anotações, anote esse texto. 2 Coríntios 4, versículo 1 e versículo 2. Observem com atenção esse texto, é interessante. O apóstolo Paulo aqui falando sobre os falsos mestres. Ele diz como eles agiam, e ele fala que ele age de modo exatamente oposto a isso. Vejam como isso se ajusta ao que tem sido feito hoje. Ele diz assim, 2 Coríntios 4:1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou não desanimamos. Pelo contrário, diz ele, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Esse é o primeiro procedimento do apóstolo Paulo mencionado aqui. Ele rejeita as coisas que são vergonhosas. Os falsos mestres da modernidade, que têm atacado a autoridade das Escrituras, fazem exatamente o oposto. Eles acolhem as coisas que são vergonhosas e têm nas coisas que são vergonhosas
a sua glória. Eles se gloriam de coisas infames, se gloriam de aprovar coisas vergonhosas. O apóstolo Paulo diz: eu não faço isso. Nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, diz ele, e aí vem o segundo procedimento que é mencionado aqui, nem adulterando a palavra de Deus. É curioso observar, nós vivemos num tempo em que os pastores estão fazendo o oposto disso. Eles aprovam coisas vergonhosas, e para aprovar as coisas vergonhosas, eles adulteram a palavra de Deus de modo a fazer com que ela diga o que eles querem que ela diga, para que recebam os aplausos do mundo. Essa é a realidade que temos vivido hoje em dia. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 3, observe com atenção esse texto, um texto importantíssimo para essa matéria, esse assunto que nós chamamos de bibliologia, ou a doutrina acerca das Escrituras. Veja na sua Bíblia, anote aí, grife aí, 2 de Pedro, no capítulo 3. Veja o que dizem os versículos 15 a 17, importantíssimo esse texto. Você que é estudioso de teologia, você que estuda teologia, grave esse texto, porque é um texto crucial na teologia sistemática, no campo de autoridade das Escrituras, pelas razões que passo a expor agora. Diz assim, 2 de Pedro 3, versículos 15 a 17, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, diz ele, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É curioso aqui, o apóstolo Pedro diz que o apóstolo Paulo escreveu segundo uma sabedoria especial. Essa sabedoria especial que foi dada ao apóstolo Paulo será chamada, em 2 Timóteo, de inspiração, conforme explicaremos aqui ainda hoje, se Deus permitir. E veja a sequência, veja o que ele diz. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, quem são os ignorantes? Essa palavra sugere não apenas uma pessoa que não conhece, essa palavra sugere alguém sem conhecimento técnico, alguém que não recebeu instrução, alguém que não recebeu treinamento, um intérprete incapaz, inepto. Esse é o ignorante aqui. Um intérprete inepto, que não foi treinado, que não sabe trabalhar com o texto. Os ignorantes e instáveis. Instável é alguém fraco, alguém que vacila no campo intelectual e no campo moral. Ele diz que esses homens, esses intérpretes ruins, que são vacilantes no campo moral e intelectual, deturpam o que o apóstolo Paulo diz. Eles reinterpretam ou reinterpretavam o que o apóstolo Paulo diz. E veja que interessante, o texto prossegue, como também deturpam, e aí vem uma palavrinha interessante, importante, que você deve grifar na sua Bíblia, como também deturpam as demais Escrituras. Por que a palavrinha demais, que aparece aqui no grego loipós, por que essa palavrinha é importante? Porque a palavrinha demais implica dizer que o que o apóstolo Paulo escreveu para Pedro era também Escritura. Ele diz, eles deturpam o que Paulo escreve, como deturpam as demais Escrituras, incluindo o que o apóstolo Paulo escreveu no conceito de Escritura. Ele diz, os falsos mestres, os intérpretes ineptos, os intérpretes que não têm capacidade, os intérpretes que são ignorantes, que não sabem trabalhar com o texto, e além disso, somada a sua incapacidade, como intérpretes, eles são fracos, oscilantes, moralmente, intelectualmente, não têm convicções, eles deturpam as Escrituras, tanto as que Paulo escreveu, como as Escrituras do Antigo Testamento. Então nós temos aqui uma evidência de que esse problema presente no cenário evangélico atual é antigo. E nós temos que estar atentos para isso. Os apóstolos lutaram contra isso. Paulo escreveu contra isso.
Pedro escreveu contra isso dizendo: cuidado, o falso mestre, ele coloca gesso no leite de Deus. O falso mestre coloca água no vinho santo de Deus. Ele adultera a palavra de Deus para que ela se ajuste às pretensões, inclinações, desejos e paixões malignas do povo ao redor, do povo que o segue. E nós que somos fiéis à palavra devemos estar atentos a isso e rejeitar essas tentativas de reinterpretação que negam a autoridade e a suficiência das Escrituras. Mas o cenário atual é marcado também pelos ataques dos romanistas. É interessante observar como os ataques dos romanistas, dos católicos romanos, têm tomado uma certa força, uma ousadia que não existia antigamente. Antes, quando nós apontávamos a Bíblia, os romanistas ficavam um tanto confusos e sem saber o que fazer e tentando balbuciar alguma resposta, porque realmente reconheciam que a Bíblia era uma autoridade especial. Mas hoje, essa postura dos católicos romanos tem desaparecido. Por quê? Porque é curioso notar, nos dias atuais, uma ousadia maior dentro do romanismo no que diz respeito à negação da autoridade máxima da Bíblia. Os católicos romanos dizem expressamente, pela boca dos seus representantes, padres, bispos e teólogos, dizem que a Bíblia não é autoridade máxima e também é insuficiente, o mesmo que dizem os evangélicos liberais. Devendo ser, aqui está a diferença, devendo ser complementada pela tradição romanista. A Bíblia é autoridade sim, mas não total e nem máxima. E essa autoridade também não é suficiente, dizem eles. A Bíblia deve ser entendida e interpretada e complementada pela tradição de 2000 anos de romanismo. Então, se a Bíblia diz algo que conflita com a tradição então deverá ser a chave hermenêutica para interpretar o texto bíblico e fazer valer, no final das contas, o que a igreja disse que tem que ser. É curioso observar isso. E é interessante observar que isso já existia desde os tempos de Jesus. Se vocês observarem o texto de Marcos 7, Marcos capítulo 7, veja o que diz, Marcos capítulo 7, versículo 10. Prestem atenção no que Jesus diz nesse texto. Como isso é atual, como isso se aplica à realidade presente nesse aspecto, ligado à visão da bibliologia por parte do romanismo, que domina o cenário religioso, em parte, no Brasil. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículos 10 a 13, diz assim, Jesus falando: pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Moisés, a Escritura diz, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É a Escritura falando. Vós, porém, Jesus diz aos fariseus, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Vocês estão anulando a palavra de Deus a partir das suas invenções. E ele prossegue, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Vocês estão colocando a tradição de vocês acima da autoridade da palavra de Deus. E com isso vocês a invalidam, vocês a destroem, vocês a quebram, vocês a cancelam.
e conduzem os homens ao erro, preservando tradições humanas, e matando, e rejeitando, e quebrando a Sagrada Escritura. E é isso que nós temos visto na tradição romana. A palavra de Deus diz, por exemplo, a salvação é pela fé somente. Se alguém quer ser salvo, isso não é pelas obras, ainda que as obras sejam evidência de salvação. Nós aprendemos na Bíblia claramente, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Gálatas, nas Epístolas Paulinas todas, nos Evangelhos, aprendemos, a salvação é pela fé somente. Mas a tradição romanista invalida esse ensino, dizendo que a salvação é pelos sacramentos e pela mediação de Maria. Não é só la fide, não é só los Cristos. Existem as obras, existem os ensinamentos da igreja, existe a mediação de Maria, e a tradição romanista é a que vale no final, invalidando a palavra de Deus. Essa é a realidade que temos vivido nos dias atuais, de modo que, no cenário religioso cristão moderno, temos recebido ataques, tanto do meio evangélico, quanto dos romanistas. Não precisamos nem falar dos ateus e dos agnósticos e coisas assim. Quando, porém, nós olhamos para a Escritura, olhamos para o cristianismo com base na palavra de Deus mesmo, nós aprendemos que a Bíblia tem 5 qualidades que a tornam autoritativa. E eu quero falar sobre essas 5 qualidades que tornam a Bíblia autoritativa. Então, eu vou começar a pregar agora. Eu não comecei a pregar ainda. Pensaram que eu tinha começado a pregar, né? Vou começar agora a pregar. E vou falar sobre essas 5 qualidades. E vou precisar de pelo menos 3 horas para falar sobre isso. De modo que, o próximo preletor, eu lamento, você está dispensado da sua palestra, porque eu vou ter que ficar aqui até as 11 horas da noite hoje falando. Não tem jeito. Estou brincando com vocês, queridos. Na verdade, o tempo é apertado mesmo. E acho que alguém vai sinalizar para mim quando faltar um pouquinho, não é? Acho que alguém vai sinalizar para mim. Não? Eu colocaria alguém para sinalizar. Eu faria isso por amor ao Congresso. Eu colocaria alguém para sinalizar para mim. Fazer assim ou assim. Ok, pastor? Por favor. Porque eu perco a noção. Quando eu vejo, eu já fui embora. Mas vamos então observar essas 5 qualidades. Eu vou enunciá-las de antemão. Para que, caso eu não consiga terminar, os irmãos pelo menos tenham em mente aí o esboço. Primeira qualidade, as Escrituras são inspiradas. É a primeira qualidade. A segunda qualidade, as Escrituras são inerrantes. Terceira qualidade, as Escrituras são infalíveis. É a terceira qualidade. Vamos explicar o que é isso. As Escrituras são infalíveis. Quarta qualidade, as Escrituras são interpretáveis. Isso é importante, está conectado também com o conceito de autoridade, conforme veremos, se Deus permitir. E por último, quinto, as Escrituras são indispensáveis. Eu coloquei tudo com I para ficar facinho de gravar. Quinta qualidade, as Escrituras são indispensáveis. Vamos então, queridos, eu convido vocês a caminharem comigo na análise da primeira qualidade. As Escrituras são inspiradas. Vamos entender o que significa e o modo como isso corrobora para o conceito de autoridade bíblica. Muito importante isso. Você está aqui nesse congresso hoje, você tem que sair daqui com instruções adicionais, com conhecimento aumentado pelo estudo da palavra de Deus. É o que nós queremos oferecer a você para a glória de Deus e para a sua edificação pessoal. Veja o que diz o texto que nós já lemos hoje à noite, 2 Timóteo 3,16. Veja o que diz. Preste atenção nesse texto, muito interessante esse texto. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o texto. É uma afirmação importantíssima no campo da autoridade bíblica. E o que significa isso? O que queremos dizer quando nós afirmamos
que a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Notem bem, prestem muita atenção nisso. Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, não deve vir à nossa mente o conceito comum de inspiração. Porque quando nós pensamos na palavra inspiração, nós pensamos num estímulo, num impulso, num influxo artístico. Nós pensamos nisso. Então nós dizemos, fulano estava inspirado quando fez essa música. Cicrano estava inspirado quando escreveu esse livro ou pintou esse quadro. É assim que nós pensamos no conceito de inspiração. Uma inclinação, um estímulo, um impulso artístico que sobrevém a alguém e a pessoa então inspirada, ela produz algo especial, uma obra especial. Queridos, apaguem esse conceito da cabeça quando nós falamos sobre inspiração bíblica. Em primeiro lugar, inspiração não é, cuidado com isso, atentos para isso, inspiração não é um conceito aplicado aos autores bíblicos. Os autores bíblicos não foram inspirados por Deus. O que foi inspirado por Deus foram os escritos bíblicos, não os autores. Se os irmãos olharem com atenção, o texto de 2 de Pedro 1:21, veja com atenção esse texto. O irmão, o pastor que vai me suceder aqui nas palestras, vai falar sobre esse texto também. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os irmãos devem observar a linguagem que é usada por Pedro aqui. Prestem atenção, para que haja acuracidade no uso da linguagem, quando você fala sobre esses assuntos. O texto diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, nenhum profeta falou por entendimento particular. Nenhum profeta falou com base nos seus insights pessoais. Nenhum profeta falou com base na sua criatividade, nas suas inclinações particulares. É isso que Pedro está dizendo aqui. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. Vejam agora o termo que é usado aqui, o verbo no passivo que é usado aqui. Movidos. Os homens de Deus, os escritores bíblicos, não foram inspirados por Deus. Eles foram movidos por Deus. Essa é a linguagem correta. Algumas Bíblias trazem a tradução inspirados, mas essa tradução está errada. Pode riscar. Não vai para o inferno não, pode riscar. Não é inspirados, aqui o termo é movidos. O verbo ferômenoi, significa movido, conduzido, levado. Eles foram movidos, conduzidos, levados pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. No processo de inspiração, Deus moveu esses homens, conduziu esses homens, influenciou esses homens. Conduziu de tal forma que eles produzissem sem erro a sua revelação escrita. De modo que Deus falou através deles. É esse o significado do que está escrito aqui. Voltando para o texto de 2 Timóteo 3,16, nós então nos deparamos com uma outra palavra, diferente da palavra movidos, do verbo fero que aparece em 2 de Pedro 21. Nós encontramos a expressão inspirados, ou inspirada, aplicada à Escritura somente. E que palavra é essa? Essa palavra é interessante. Essa palavra é uma palavra só, a palavra inspirada por Deus é uma palavra só, é um adjetivo, é uma qualidade. E nós não temos um termo no português que possa traduzir essa palavra. É um adjetivo, é o adjetivo theopneustos, é uma palavra só. O tradutor em português não encontrou um correspondente na nossa língua que pudesse traduzir isso. Então ele criou essa expressão, inspirada por Deus, mas é uma palavra só. Theopneustos. E essa palavra theopneustos tem um significado interessante. O significado específico dessa palavra, da palavra theopneustos, é soprada por Deus. Esse é o significado literal do termo theopneustos, soprado por Deus. Nós podemos usar um neologismo.
dizer que toda a Escritura, se nós quisermos criar um adjetivo que traduza exatamente o que esse texto diz, toda a Escritura é teossoprada. Essa palavra não existe. Eu inventei. Eu invento um monte de palavras. Quando eu não consigo expressar o que eu quero, pastor, eu tenho que inventar. Adão inventou um monte, porque eu não posso inventar também. Então eu inventei essa palavra. Toda a Escritura é teossoprada. E o que significa que toda a Escritura é teossoprada? Significa que toda a Escritura é como se fosse dita por Deus, porque as palavras que saem da nossa boca nada mais são do que sopros sonoros. E é isso que a Escritura é o sopro de Deus, é a palavra de Deus. Toda ela saiu da boca de Deus, que falou através do homem. E tendo sido teossoprada, tendo sido soprada por Deus, ela é dotada de autoridade, é o próprio Deus falando nela. Nós não podemos desprezá-la, nós não podemos adulterá-la, nós não podemos reinterpretá-la, nós não podemos atribuir a ela um sentido que bem nos parecer, nós não podemos dar a ela significados alheios à intenção autoral. Não, ela é a palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, ela deve ser entendida como ela é, dotada de plena autoridade, sendo preservada em seu significado e em sua relevância. O próprio Senhor Jesus afirmou esse significado em Mateus 4,4. Veja na sua Bíblia como o próprio Senhor Jesus disse isso. Vejam como Jesus afirmou e ensinou a autoridade bíblica com base no fato dela ser soprada por Deus, exatamente nos termos que mais tarde o apóstolo Paulo usou. Ele disse na tentação, ele disse, Mateus 4,4, Jesus porém respondeu, está escrito. Prestem atenção nesse texto. Prestem atenção, porque aqui é o Senhor Jesus falando. E o Senhor Jesus aqui realça a autoridade da Escritura por meio de 3 afirmações. Vejam como ele realça a autoridade bíblica aqui. E se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que acolher essa sua visão. Nós não podemos nos definir como cristãos, como seguidores de Jesus, se nós não pensamos como ele pensava ou como ele pensa. O nosso pensamento tem que se ajustar plenamente ao pensamento e ao ensino dele, se somos de fato cristãos. E vejam como Jesus deixa transparecer aqui a sua visão das Escrituras. Ele diz, em primeiro lugar, está escrito. Por meio dessa afirmação, ele está dizendo que o que está na Bíblia deve ser levado a sério. E ele fala isso várias vezes no seu ministério. Está escrito. Vocês não conhecem a Escritura, vocês não sabem o que está escrito. Ele, inúmeras vezes, ele usa expressões desse tipo, para mostrar a importância que ele dava ao texto bíblico. Está escrito. Isso para o Senhor Jesus era fundamental e tinha que ser levado a sério. E ele prossegue. Não só de pão o homem viverá. Ele cita Deuteronômio 8,3 aqui. Deuteronômio 8,3, que se refere aos mandamentos de Deus. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E vejam o conceito de teópneustos que aparece agora. De toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz que a autoridade bíblica é fundamental ao dizer está escrito. Em segundo lugar, ele diz que a autoridade bíblica é fundamental porque não se pode viver sem ela. Esse é um aspecto da vida cristã
É um aspecto da teologia vivencial que não pode ser esquecido. Não estamos aqui apenas elucubrando e deixando transparecer ou expondo conceitos teóricos. Não, estamos falando de vida. Ele diz: o homem não viverá só de pão, mas ele precisa de algo mais, para ter vida espiritual, para ter vida moral, para ter vida dentro de si, para não padecer faminto, esquálido, para não secar por dentro, enquanto caminha perdido por este mundo. Ele precisa de algo mais do que o pão. Ele precisa da palavra de Deus. E com isso, mais uma vez, pela segunda vez nesse texto, Jesus exalta a importância das Escrituras, a sua necessidade, a sua autoridade, a sua suficiência, a sua necessidade. E por último ele diz que essa palavra procede da boca de Deus. O que Paulo repete anos mais tarde, em 2 Timóteo 3,16. Por que a Bíblia é autoridade? Porque ela saiu da boca de Deus. Ela é palavra de Deus, e se Deus está no comando de tudo, se Deus é o chefe supremo do universo, tudo que Ele diz é autoridade máxima, é dotado de autoridade máxima. Segunda qualidade das Escrituras: as Escrituras são inerrantes. Aqui seguindo o nosso esboço, as Escrituras são inerrantes. Queridos, esse é o resultado óbvio do fato de a Bíblia ser inspirada. Se ela saiu da boca de Deus, e Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é claro que a palavra dele não terá erros. Isso é evidente, isso é óbvio. E nós encontramos esse ensino no ministério do Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus em João capítulo 10. Veja aí na sua Bíblia, há uma expressão aqui curiosa. Os irmãos devem observar, grifar também, e entender essa expressão, porque é uma expressão que recebe muitas vezes traduções diversas e pode gerar alguma confusão. Veja o que diz João capítulo 10, versículo 35. Um texto que aponta para a inerrância bíblica, mas não somente a inerrância bíblica, mas também para a autoridade dela. Uma autoridade que vem do fato dela não ter falsidades. Veja o que diz. João 10, 35. Diz assim. Esse foi o sinal para eu parar? Foi? Não? Ok. Eu vou seguir em frente mais um pouco, pastor. João 10, 35. Observe aí na sua Bíblia. É interessante essa expressão que aparece agora. Quero que os irmãos entendam bem essa expressão. O texto diz assim. Jesus falando, João 10, 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e vejam agora a expressão, e a Escritura não pode falhar. Grife esse pedacinho da sua Bíblia. A Escritura não pode falhar. O significado disso é interessante. Isso significa que a Escritura não pode ser anulada. É um dos sentidos. Ela não pode ser anulada. Ela não pode ser posta de lado. Existe um leque de significados nessa expressão. Ela não pode ser posta de lado. Ela não pode ser apontada como falsa. Ela não pode ser apontada como falsa. Ela não pode ser invalidada, como fazem os romanistas ao usar a tradição, invalidando a palavra. Ela não pode ser invalidada. Significa que é errado colocar de lado a autoridade das Escrituras. Quem faz isso desobedece o que o Senhor disse. Ela não pode ter a sua autoridade desconsiderada. Isso significa que ela não tem falsidades. A Bíblia não tem falsidades. É um dos sentidos dessa
expressão. É curioso notar, quando nós estudamos a inerrância bíblica, nós não teremos tempo de falar sobre isso aqui, infelizmente. Precisaremos talvez de um congresso só falando sobre a exatidão, a inerrância das Escrituras no campo do cumprimento das profecias. É impressionante estudar isso. E eu estimulo os irmãos a fazerem isso em suas casas, a estudarem as evidências da inerrância bíblica no campo do cumprimento das profecias. É algo extremamente edificante e fortalece a nossa fé quando nós vemos as profecias bíblicas, o modo como elas se cumpriram, especialmente as profecias do Antigo Testamento referentes a Jesus ou a outros eventos da história. Outro fator que deve ser levado em conta quando nós falamos sobre a inerrância bíblica são as evidências da verdadeira ciência. É muito interessante observar isso. O modo como a arqueologia, o modo como a ciência, de um modo geral, comprova vários fatos, vários ensinos propostos pelas Escrituras. O saudoso doutor Adalto Lourenço falava sobre a Eva da ciência, a Eva mitocondrial, e ele mencionava um estudo caríssimo que foi feito por cientistas, colhendo amostras em todo o mundo, amostras humanas em todos os continentes, em todas as partes do mundo. E depois desses estudos prolongados e caríssimos, milhões de dólares sendo gastos nisso, descobriram, pasmem, descobriram que toda a humanidade procedeu de uma mulher só. Se eu soubesse que eu pagar tanto, eu dava até o nome dela. Queridos, milhões gastos para provar o que as nossas crianças aprendem nos nossos livrinhos, nas Bíblias infantis. É interessante uma frase de um cientista da NASA, Robert Jastrow. Ele escreveu um livro chamado Deus e os Astrônomos. Eu gosto dessa frase, eu vou ler para vocês. Diz assim: para o cientista que viveu por sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele prossegue. Ele, o cientista, escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto, quando ele se aproxima da rocha final, é recebido lá no alto por um bando de teólogos que estão sentados ali há séculos. Eles estudam anos, a vida inteira, e descobrem no final da vida: a humanidade veio de uma mulher só. E descobrem então que os teólogos dizem isso há milhares de anos. Essa é a inerrância bíblica. Geralmente, esse é o exemplo da inerrância bíblica. Geralmente, é importante destacar aqui o seguinte: geralmente a inerrância bíblica é atacada em algumas áreas específicas. Por exemplo, alguns exemplos: o relato da criação, o relato da queda, o relato acerca do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, Jonas e o grande peixe. Esses episódios todos do Antigo Testamento em especial são atacados e dizem: olha, isso tudo são coisas absurdas, são fábulas, são lendas que foram elevadas à posição de história pelos escritores antigos, influenciados por sua visão de mundo deturpada, por sua visão de mundo falha, por sua visão de mundo atrasada. E com isso então atacam a inerrância bíblica. No entanto, é importante observar o seguinte: cada um desses eventos que eu mencionei, cada um desses exemplos que eu dei, tem apresentado evidências fáticas bastante fortes, e eu gostaria de falar sobre elas aqui, sobre cada uma delas aqui, mas o tempo não me permite falar sobre isso. Eu tenho que correr um pouquinho, porque senão realmente eu vou tomar o espaço do outro preletor, e eu não posso fazer isso.
Mas uma coisa que é importante destacar nesse aspecto é que todos esses eventos que eu mencionei, todos eles sem exceção, vou repetir, o relato da criação, o relato da queda, o relato acerca do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, Jonas e o grande peixe, todos esses eventos foram citados, mencionados por Jesus como eventos históricos. Todos, sem exceção. E se nós negarmos a historicidade de cada um desses eventos, nós estaremos negando o conhecimento de Cristo, rejeitando, portanto, a sua sabedoria e a sua divindade. Qualquer pessoa que nega a historicidade e a exatidão bíblica de qualquer um desses eventos, está dizendo, o Senhor Jesus errou. E tendo errado, não era divino. E não sendo divino, era um homem como outro qualquer. E a obra da cruz não valeu nada. Jogue o cristianismo na lata do lixo. Veja o que está em jogo quando nós questionamos a inerrância bíblica. Agostinho disse por que os homens atacam a inerrância bíblica. Agostinho diz, na verdade, quando um falso mestre declara que qualquer coisa na Escritura está incorreta, ele pede que se creia nele, em vez de crer na Escritura. E tenta abalar nossa confiança na autoridade daquilo que Deus disse. Exatamente como o diabo fez no Éden. E a pessoa então, perdendo a confiança nas Escrituras, passa a seguir o conselho dos maus, a filosofia do mundo, a inclinação pecaminosa do seu coração, e o seu fim é a ruína. Por isso devemos preservar a autoridade bíblica, crendo na sua inspiração e na sua inerrância. Mas há uma terceira qualidade que mostra a autoridade das Escrituras. Quanto tempo eu tenho? Já acabou? 10 minutos? 10? Está errado isso. Ok, eu vou correr então. Vou correr. Onde estou aqui? Ok. As Escrituras são infalíveis. O que significa isso? O que queremos dizer quando afirmamos que as Escrituras são infalíveis? Prestem atenção porque há uma diferença entre inerrância e infalibilidade. A inerrância significa que a Bíblia não tem erros. A infalibilidade significa que o que a Bíblia diz não leva o homem ao erro. Percebe a diferença? A inerrância diz, a Bíblia não contém erros, não tem erros. A infalibilidade diz, o que a Bíblia diz não conduz o homem ao erro. Nós podemos seguir os seus preceitos, podemos seguir suas orientações, porque nós não vamos errar se fizermos isso. Se a Bíblia diz, discipline a criança, faça isso, você não vai criar traumas, não vai destruir seu filho, nada disso. O contrário é que vai destruir seu filho. Obedeça a Bíblia e discipline seu filho, porque você não vai errar ao fazer isso. Se a Bíblia diz, ame a sua esposa, esposa seja submissa ao marido, respeite as autoridades, rejeite a imoralidade, evite palavras torpes, enfim, tudo que ela disser, obedeça. Porque ao obedecer, você estará no caminho certo. Ela não vai conduzir você a falhas, ela não vai conduzir você ao erro. Um dos salmos muito importantes que mostram isso é o Salmo 119, é um dos salmos da lei. Veja na sua Bíblia, bem rápido, tem poucos minutos aqui para concluir esse pensamento. Salmo 119, 9. Veja, jovem que está aqui hoje, veja como você pode acertar o caminho. Veja, jovem, como você pode ter uma vida plena, feliz, pura. A Bíblia é infalível, ela conduz você nessa direção. O texto diz, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando segundo a tua palavra. Jovem, se você observar a palavra de Deus, você não vai errar. Se ela diz, faça isto, faça. Porque fazendo, você não será conduzido à ruína. Creia nisso. Deus falou isso. Acredite. Veja o Salmo 19. Salmo 19 é um outro salmo da lei. Os salmos da lei enaltecem a palavra de Deus. E o Salmo 19 é um outro salmo da lei. Veja que salmo interessante, é um salmo lindíssimo, Salmo 19.
versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, mais do que remédio de tarja preta, e bem mais barato. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E prosseguindo aqui, vejam, o testemunho do Senhor é fiel. O que significa isso? Significa que ele é seguro e confiável. Você pode seguir em frente com base no testemunho bíblico, porque ele é confiável, ele é seguro, ele é verdadeiro, porque ele é dado por palavras ditadas pelo Espírito Santo de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 2,13. E vejam a sequência, é importante isso aqui. Vejam o resultado disso. Além de restaurar a alma, além de ser fiel, ele dá sabedoria aos simples. O que é isso? O que é alguém simples? Alguém simples é alguém sem conhecimento, é alguém sem inteligência. Essa é a pessoa simples. A pessoa simples, de acordo com Provérbios 14:15, acredita em qualquer coisa. E é curioso observar, os estudiosos de teologia, os alunos de teologia que estão aqui, devem ter familiaridade com o léxico chamado Brown, Driver and Briggs. É um léxico hebraico. E nós estudamos esse léxico sempre no seminário. E quando você faz uma análise sobre a palavra simples, no léxico de Brown, Driver and Briggs, você descobre que a palavra simples significa alguém que tem a cabeça aberta. O quê? Exatamente. Sabe quem é o estúpido na Bíblia? É a pessoa de cabeça aberta. Mas não é o contrário, não. Não. O estúpido, o tolo, o louco, o ignorante na Bíblia é a pessoa que tem a mente aberta. Se você tem a mente aberta, você deixa entrar tudo. Você é um estúpido. Que sabedoria há em deixar a porta da sua casa aberta? Que sabedoria há em deixar as janelas e portas e portões da sua casa abertos? Essa é uma grande loucura, é um grande risco, é um risco enorme de prejuízos. Que sabedoria então haveria em você deixar a sua cabeça aberta? Nós temos que aprender a fechar a cabeça e dizer: na minha cabeça só entra aquilo que Deus diz. Ela é fechada. A minha mente tem uma porta, e nessa porta eu coloquei um olho mágico, e eu olho por esse olho mágico, e eu avalio para quem eu abro a porta da minha mente. Ela não fica aberta. Eu avalio tudo que chega, e quando aquilo que chega se harmoniza com os testemunhos do Senhor, então eu abro a minha porta e acolho, e vivo uma vida de santidade, felicidade, vibração, e agrado meu Deus. Aquilo que não está na Escritura, eu fecho a porta e a mantenho fechada, para não ser enganado com os maus. Feche a sua mente. Só a Escritura é confiável. Só abra sua mente para recebê-la. As Escrituras são interpretáveis, não dá tempo de eu explicar. As Escrituras são indispensáveis, vou ter que dispensar. Não dá tempo de falar. Mas os irmãos têm aí, eu posso deixar os textos com os organizadores do congresso para que os irmãos depois estudem em sua casa. O que eu quero deixar com a palavra final é o seguinte: Salmo 19, depois que o salmista contempla a maravilhosa revelação geral de Deus,
E depois que ele contempla a maravilhosa revelação especial de Deus na sua palavra, ele tem uma reação particular. Ele diz o seguinte: diante da grandeza da revelação de Deus, tanto no universo como na sua palavra, ele diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Dizem os estudiosos que a palavra agradável foi tirada do contexto de sacrifícios no templo, porque quando você oferecia um sacrifício, o aroma que subia devia ser considerado por Deus agradável. Então, o que o salmista diz: Senhor, diante da grandeza da sua criação e diante da grandeza da sua palavra, eu quero fazer um sacrifício. Eu quero pegar minhas palavras e pensamentos, tudo, todo o meu universo interior, eu quero colocar no seu altar, em face da grandeza da sua lei, em face da grandeza do seu caráter, da perfeição dos seus preceitos, da santidade da sua palavra. Eu quero apresentar ao Senhor tudo que eu tenho dentro de mim, e eu quero que isso suba ao Senhor como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Essa é a minha reação diante da grandeza, da infalibilidade, da autoridade, da grandeza da palavra de Deus. Obrigado, amados. Deus os abençoe. Que a palavra de Deus reine no coração de cada um aqui.